Alô, amigos, um abraço a todos que nos assistem em mais um programa da Pompenfar, Associação dos Aposentados de Farroupilha, aqui no canal 14 TV Cidade. Nós vamos abordar um assunto hoje que eu venho repetindo e hoje vou enriquecer esse assunto com informações de quem lida com o assunto diretamente. Vamos voltar naquela tecla dos empréstimos consignados e por que a gente bate nesse assunto. Durante a semana, muitas reclamações, lamúrias de pessoas que buscam esse remédio, buscar o dinheiro, até pelo oferecimento fácil que vem acontecendo, mal sabe elas que estão comprometendo o seu escasso salário. Nada melhor que ter uma orientação segura para que a senhora ou o senhor que são aposentados ou pensionistas sabe que se torna fácil, porque o empréstimo é descontado direto na fonte. E depois que assina o contrato, a situação terá que ser cumprida. Portanto, nada melhor do que ficar sabendo, na verdade, como deve proceder e quando pode fazer. Não pelo simples oferecimento, às vezes não há necessidade e vai fazer igual. Então é bom ter um autodomínio e um controle de tudo que pode acontecer. Para aprofundar o assunto, nós vamos conversar com o gerente geral do Banrisul, Alcério Paulo Stille, que vai dar as explicações como deve proceder o aposentado, o pensionista, para que não venha comprometer todo o seu minguado salário. Prazer ter no nosso programa. Em seu nome, cumprimentar aos demais associados da Pompenfar de Farroupilha, dizer que é uma satisfação estar aqui para falar a respeito de algo que interessa a todos os associados da Pompenfar, seja de Farroupilha, seja de outras regiões, enfim, pessoas que utilizam crédito consignado, que está tão em moda hoje a utilização desse crédito. Paulo, uma coisa que a gente fica curioso é que existe um assédio muito grande via telefone e colocando à disposição com a maior facilidade de dinheiro, é só chegar, pegar o dinheiro e a pessoa mal sabe que está aí se afundando aos poucos, no final não tem sequer para comprar um remédio. Perfeitamente, presidente. O advento, o nascimento do crédito consignado, que remota já a mais de 10, 15 anos, ele veio com o propósito de favorecer, de ajudar a quem quer que seja, que dependa, que necessite de crédito consignado. O crédito consignado, como o nosso presidente tem reiteradas vezes comentado nos programas anteriores, ele é de fácil acesso. As pessoas têm facilidade em buscar esse crédito, porque é descontado na folha, né, presidente? Então, fica fácil para a pessoa se endividar. A ideia do consignado não é essa. A ideia do consignado é fazer com que a pessoa tenha acesso a um crédito subsidiado, com um juro menor, com uma condição facilitada, para que ele possa ter condições de fazer o seu investimento na sua casa, fazer seu passeio, trocar o automóvel, investir naquilo que vai melhorar a qualidade de vida dele e da sua família. Então, a gente sempre reitera de que quando a pessoa vai ao banco, necessita do dinheiro, que seja ponderado, que seja medido, que seja calculado devidamente no seu orçamento doméstico, para ver se aquela prestação vai caber ou não no seu orçamento, para que isso não acabe virando uma bola de neve lá no final. E como o nosso presidente também tem comentado, há de se ter cuidado com o assédio que vem de toda forma, de pessoas que são abordadas na rua, por telefone, prometendo dinheiro fácil, dinheiro barato. É preciso ter cuidado porque pode-se estar caindo em algo, não diria ilícito, porque as pessoas, as financeiras que trabalham com isso não são ilícitas, mas cobram uma taxa de juro
muito elevada. Na verdade, é uma armadilha. Exatamente. A pessoa ela é convencida, às vezes, não necessitando, mas a conversa se torna tão prolongada que o dinheiro está à disposição, que é fácil. A prestação é pequenininha, mas não sabe que vão pagar em 72 meses, são 6 anos às vezes. Exato. Compromete mesmo. Então a pessoa deve fazer quando necessita mesmo. E aí procura quem? Uma agência bancária e fala com o seu gerente no local onde deve ser feito. Com certeza. O consignado, ele tem taxa de juro subsidiada. Ele tem uma diferenciada por ser descontado direto na fonte. O que a gente se propõe hoje no programa é trazer algo um pouco diferente, uma situação que pode vir em benefício de muita gente. A chamada portabilidade de operações de crédito. O que é portabilidade de crédito? Portabilidade de crédito é uma condição, é uma possibilidade que a pessoa física ou jurídica, no caso a pessoa física, aposentado do Estado, do município ou do INSS, vamos imaginar a seguinte situação. O associado da Poupanfar ou não contratou um consignado há 3 anos atrás por um período máximo de 72 meses. Lá há 3 anos atrás, a taxa de juro que ele contratou era uma. Pois a condição financeira, a condição econômica da época era uma. A taxa de juro era bem maior do que é hoje. Então vamos imaginar o seguinte. O aposentado contratou o consignado há 3 anos atrás por um prazo de 6 anos. Os 72 meses, como está aparecendo agora. Exatamente. São 6 anos. São 6 anos. Lá atrás, a taxa de juro era em torno de 2,90%, 2,80% até 3% ao mês. Ele contratou por 72 meses e vai pagar 72 parcelas de juro com o juro de 3%, digamos. O que a gente oferece? A portabilidade dessa operação de crédito. Imagina que o cidadão tenha contratado numa financeira ou num banco essa operação de crédito. Ele pode procurar o Banrisul ou outra agência aqui de Farroupilha e ver a possibilidade de trazer aquela operação de crédito do outro banco ou da outra financeira para o Banrisul com uma taxa de juros diferenciada. Vamos imaginar que ele contratou a 3% há 3 anos atrás. Hoje a taxa, dependendo da situação, parte de 1,50%. Ou seja, 50%. 50%. Então, há situações de que ele tem um ganho, um benefício na prestação considerável. Ele pode ter um abatimento de parcela em torno de R$70, R$80, dependendo do valor do financiamento. Se tu vai contar os 3 anos que faltam, 36 vezes, digamos, R$100 a menos da parcela, são R$3.600 que ele vai estar economizando e que ele pode estar fazendo o outro empréstimo, se ele assim necessitar, ou ele pode economizar isso e comprar outro bem, outra coisa. Então, a portabilidade de crédito é isso, é a possibilidade de você transferir uma operação de crédito que tu contratou há 2 anos, há 1 ano, há 6 meses, em um outro banco, em uma financeira, numa condição de prazo e taxa, trazer para o Banrisul numa condição de taxa, porque hoje assim o mercado se comporta com uma taxa menor. Há de se ressaltar de que, se ele contratou por 72 meses, pagou 36, ele vai trazer 36 meses para o outro banco na taxa menor. Ou seja, para que todos entendam, se eu fiz um empréstimo com 72 prestações, ou seja, 6 anos, no momento que eu contraí esse empréstimo, o juro era 3%. E vou fazer essa renegociação lá no banco, e tenho pago ali 20 ou 30 prestações, restando 40 para pagar ainda, eu posso lá renegociar lá por juros menores. Baixar dos 3 para 1,5 no caso. Perfeitamente. E essa dívida baixa os valores e baixa a prestação? O valor vende lá o saldo devedor. Correto. O que tinha lá. O que vai baixar, o que vai reduzir é a taxa de juro e a parcela que vai reduzir. Em função, lógico, da taxa de juros. Baixando o juro, baixa o valor final também. Baixa o valor final a ser pago porque a prestação vai diminuir. Diminui a prestação. Diminui a prestação, diminui o valor total a ser pago
ele vai estar economizando, porque ele deixa de pagar uma parcela de 300 para pagar uma parcela de 260, 240, 250. Olha só como é importante, o senhor tem um empréstimo consignado em qualquer instituição, poderá fazê-lo de que tenha pago. É só ver nos boletos aí quanto foi o juro. É muito fácil para saber quanto é que está pagando. Vê a prestação, multiplica pelo número de prestações, você vai ver o valor final e compare com o valor que o senhor retirou. Exatamente. Aí vai ver uma diferença fantástica. Está pagando um juro altíssimo. Então a senhora pode fazer o seguinte: a senhora pega os seus documentos do empréstimo e chegue junto, no caso, o Banrisul, e procure negociar esse restante que vai de aquele juro que você está pagando e vai continuar pagando se não renegociar, de 3%, 2,80% ou 3%, lá para 1,5%, que é 50% mais barato do que você está pagando, e vai baixar o valor total porque baixa as prestações. Então facilita muito a vida de todos que estão nesse barco infindável, nessa grande viagem, de ficar 6 anos pagando uma prestação com aquele juro que fez lá atrás, que era o juro do momento, né? Perfeitamente. Que era o juro do momento, mas hoje alterou. Exato. Então, quem pode estar fazendo a portabilidade de crédito? Pessoas que tenham um empréstimo ativo numa financeira ou em outro banco, pode ser cliente do banco ou não. Se não for cliente do banco, a gente convida para que venha até a agência e abra sua conta e passe a ser cliente do banco. Mas qualquer pessoa, qualquer aposentado, pensionista que tenha alguma operação de crédito em vigor em outra instituição, pode rever e portar esse crédito para outro banco com essa condição diferenciada de taxa. Tá? Que ofereça esse serviço. Exatamente. Que documentos o nosso aposentado, nosso associado precisa para fazer essa portabilidade? Se ele tem dúvida de como começar, para onde, ele procura a agência do banco, procura o seu banco, fala com o seu gerente, pergunta como é que funciona. O documento que ele vai precisar em todas as situações, se ele for pensionista ou aposentado do INSS, vai até a agência do INSS de Farroupilha, pergunta o extrato das operações de crédito que ele tem. O INSS vai fornecer sem custo nenhum esse extrato de todas as operações que ele tem, em que banco que ele tem e a que taxa de juros. De posse desse documento, ele procure seu banco, procure o Banrisul, faça uma análise. A gente vai, com muito prazer, atendê-lo, verificar a situação e orientar ele. Olha, nessa condição, é possível que o senhor faça a portabilidade de crédito, que o senhor vai ter vantagens. Haverão situações, talvez, que não seja possível. Mas, na grande maioria, é possível que se faça a portabilidade de crédito com vantagens. Então, mesmo que o aposentado, o pensionista, não seja cliente do banco, não tem problema. Passa lá, a gente vai ter o maior prazer de atender, de orientar e de analisar a situação dele, do endividamento dele, e orientar para que ele tenha a melhor condição, a melhor saída, para que ele não caia naquela situação de estar super endividado e sem condições de honrar seus compromissos. Isso é muito importante, porque agora me veio em mente um assunto que surgiu na associação a semana passada, de uma senhora que veio com os extratos do INSS. Ela foi lá porque ela estava preocupada com um grande número de desconto que ela tinha, que vinha desconto, que aparece o desconto no contra-cheque dela no momento que ela vai receber o benefício. E ela ficou assustada com o alto valor que estava sendo descontado. E ela foi buscar informações junto ao INSS. E lá deram um extrato de todos o que tinha acontecido com ela. A vida dela está aí. A vida dela estava naquele extrato muito bem esclarecido. Ela tinha 6 empréstimos consignados com instituições diferentes. Ela tinha ali, que eu vi por cima, em 3, 4 bancos diferentes,
E todas elas com 72 meses para pagamento. Então, a longo prazo, somando aqueles 6 empréstimos, deixou ela numa situação complicada. E essa pessoa que tem 6, não sei se vai acontecer mais disso, mas que tenha 4, 5 ou até 6, como foi no caso daquela senhora, de instituições diferentes, elas poderão chegar e renegociar e fazer uma única. Perfeitamente, isso é possível, de posse, repito, do extrato que ela consegue no INSS, de todas as operações, é até salutar que você tenha ao invés de você ter 8 ou 10 operações em várias instituições diferentes, concentra no seu banco, procure o seu gerente, concentra num banco que fica mais fácil, você sabe aonde se dirigir, você tem uma agência física, você pode ir lá falar com o Sutile na agência, você pode procurar o seu banco onde você recebe e procurar saber da tua realidade. Então, é altamente aconselhável que se concentre num único lugar. Os valores não são, o rendimento não é tão expressivo assim que necessite de ser cliente de vários bancos, de várias financeiras. Então, concentra num lugar, escolha o teu banco de preferência, concentre num lugar, estabeleça um relacionamento com o seu gerente de conta, que ele vai lhe orientar. Ele vai verificar, ele vai ver, porque, infelizmente, o mercado é livre. A taxa de juros praticada, tem um tabelamento, que é do governo federal, que diz, que normatiza que a taxa de juros para consignado é a partir de tal valor. Muito embora isso nem sempre é respeitado, porque a gente chega ao nosso conhecimento, e deve ter chegado a do presidente também, de que existem situações de que a taxa é 2 vezes a taxa normal. Então, isso, há de ter um cuidado com isso. Né? E eu reforço a situação das pessoas que já contraíram seu empréstimo, que já fizeram seu investimento, já caminharam a metade do seu empréstimo. Empréstimos contratados em 2014, 2015, 2016, as taxas da época eram outras, a realidade era outra. Bem maior. Bem maior. Então, procure seu banco. Procure o Banrisul. A gente não é ciumento, vai atender pessoas que são clientes de outros bancos, de outras financeiras. A gente vai explicar. De posse do extrato das operações, a gente pode fazer uma avaliação e orientar a pessoa para que ela tome o caminho mais adequado. Eu fui buscar socorro no Banrisul, em busca do gerente-geral, o seu Alcieri Paulo Sutile, que está no programa de hoje, exatamente para poder dar uma orientação aos aposentados, que são grande número de aposentados, e praticamente, eu vou dizer que 50%, 60%, todos eles têm empréstimos consignados. 24 meses, 48, 72 meses, todos têm empréstimo. Então, um exemplo, o Paulo Sutile, se tiver um cidadão que tem um empréstimo lá, que fez em 24 parcelas, e tenha pago 12, com juro a 2,40, 2,50, próximo dos R$3, 3%, eles poderão ir lá renegociar os outros 12 meses com juro bem mais baixo, que vai baixar a parcela final e a mensalidade. Exatamente. O objetivo, o ganho da portabilidade de crédito é o quê? É aproveitar a situação do mercado onde as taxas reduziram. Repito, as operações contratadas em 2015, 2014, 2016, as taxas praticadas eram outras. Hoje é um patamar um pouco mais aceitável. Né? Então, esse é o propósito da portabilidade de crédito. Não é entrar com revisão, não é nada disso. É uma situação de mercado que há 3 anos atrás a taxa era uma, há 2 anos a taxa era outra, hoje ela é menor. E você pode usufruir dessa baixa de taxa, portando o seu empréstimo, tanto de pessoa, tanto empréstimos consignados, tanto de aposentados e pensionistas, ou de pessoas que estão na ativa do Estado, da Prefeitura Municipal, ou estadual, ou da Brigada Militar, todos, professoras. Exatamente. Então, quem fez operação, porque
contratou a operação lá atrás a uma taxa de juro, hoje a realidade é outra, ele pode trazer essa operação para o Banrisul, examinando a taxa ofertada pelo banco. Está sendo oferecido no momento. Que está oferecido no momento. Até para que todos fiquem sabendo, não é automático. Você fez um empréstimo lá atrás com juro, que na época era o juro que estava sendo proposto e foi aceito, assinou o contrato. Então, essa cobrança vai até o final da última prestação. Não vai reduzir automaticamente, não. Será reduzido se buscarem renegociar junto ao banco. Aí você vai fazer um novo contrato com aquele juro do momento. E pelo prazo que ainda resta para cumprir o contrato. Exatamente. Mas com juro bem menor, com a prestação menor. Vai reduzir tudo. Exatamente. Reduz a prestação, reduz a taxa de juros, reduz a prestação, o valor montante final a ser pago reduz também. Reduz também. Então, ou seja, é um negócio totalmente favorável a quem já construiu, quem teve esses empréstimos consignados, principalmente empréstimo consignado, que foi uma pressão muito forte no começo. Parênteses, nada a ver com que o empréstimo consignado nasceu errado. Ele nasceu errado porque no momento que surgiu o empréstimo errado, o ministério que criou já iniciou com aquela famosa, com aquele rolo grande que deu, que estava embutido um pequeno desconto que cada um que pagava um boleto pagava e ficava num caixa único que contemplava um grupinho de pessoas que no final podemos dizer que era um roubo. Essa que é, na palavra simples que todos entendem, nós estávamos pagando alguma coisa que ficava em benefício de pessoas lá no próprio ministério. Depois corrigiram, felizmente. E agora vem essa boa notícia que a senhora, o senhor pode corrigir. Construiu o empréstimo lá atrás, era legal, era o juro normal na época, tudo bem. Mas agora está sendo oferecido o quê? Uma possibilidade de fazer uma correção desde que busque junto à instituição financeira uma renegociação fazendo que baixe o juro que era, um exemplo fixo, vamos falar no 3%, que venha baixar até 1,5%. Olha só a diferença, baixa o valor final e baixa também a prestação, que é muito importante diminuir as despesas dentro de casa, principalmente na situação que estamos vivendo. E as pessoas, para fazer, chegam no banco, levam os documentos, o do principal é esse extrato de conta junto ao INSS. Exato. Documentos pessoais precisa? Exatamente. O cidadão que pretende, que tenha a intenção de fazer a portabilidade, que ele tenha uma operação de crédito em outro banco ou em outra financeira, se for aposentado ou pensionista do INSS, procura a agência do INSS e peça o seu extrato das operações consignadas. É de graça, sem custo nenhum. De posse desse documento, procura o seu banco. Procura o seu banco que o gerente da sua conta vai analisar, os nossos funcionários estão preparados para isso, vão analisar a sua situação, vão ver o grau do teu endividamento e vão verificar se é viável, se é compensatório você fazer essa portabilidade ou não. Então, se tu tiver dúvida, tu tem curiosidade em saber como funciona, o que é, procura seu banco. Procura a agência, procura os nossos atendentes, que eles vão explicar qual é o passo a passo que tu precisa fazer para conquistar esse ganho, esse benefício. Mas sempre procurem o banco, procurem uma agência física. Tenham cuidado com as ofertas milagrosas. Este juro, o Paulo Sotile, que é o gerente geral do Banrisul, esse juro reduzido, a partir de quando que baixou ele? Ele vem baixando gradativamente, ele já há alguns meses já se pratica essa taxa diferenciada, que não são em todas as situações, mas a maioria delas é a partir de 1,55 ao mês. Ela já vem sendo praticada já há 6, 7 meses. Então todos têm um empréstimo feito nos anos 2015 e 2016, esses fizeram com juro alto. Fizeram com juro alto. E poderão chegar agora a renegociar e baixar para esses valores que está sendo proposto. Exatamente. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Procurem o seu banco, procurem o Banrisul, procurem o seu gerente de conta, levantem essas informações e verifiquem a possibilidade de fazer portabilidade
de renegociar a própria dívida que você tem dentro do banco. O propósito é o quê? O banco vive de lucro, vive de ganhos, mas as pessoas precisam sobreviver. As pessoas precisam ter condições de honrar seus compromissos diários. Isso é muito importante. A manutenção da vida financeira do cliente é muito importante para nós, banco. As pessoas precisam ter condições de continuar pagando suas contas em dia e continuar sobrevivendo, mantendo o seu padrão de vida, mantendo as suas contas em dia. Então, esse é o propósito. Perfeito. Serli Paulos, dele, o Sutilli, gerente-geral do Banrisul, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos, que é muito importante. E qualquer dúvida que tiver, pode entrar aí na associação, que nós temos à disposição também para informar tudo que nós aprendemos hoje sobre essa mudança que vem em benefício de todos os aposentados e pensionistas. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, presidente Corá. Foi uma honra participar do programa dos senhores e colocar a agência do Banrisul à disposição de todos, para quem quer que seja, queira buscar informações, buscar conhecimento, nós estamos lá para ajudar. Muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa, se Deus quiser.